Você acredita que algumas doenças podem ser influenciadas por pessoas que já morreram? Hoje vamos discutir um tema instigante, a obsessão espiritual e as doenças do corpo físico. Seja bem-vindo ao Vida e Doutrina. E hoje o tema do Vida e Doutrina é obsessão espiritual e as doenças do corpo. Aqui conosco a Maria Luísa. Grande prazer recebê-la para contribuir com a gente, contar um pouco da sua história. Mas antes de contar a sua história, a gente vai conhecer a história da Luziária Oliveira. Na minha adolescência, aos 13 anos, mais ou menos, eu comecei a ter convulsões. Quando batia bastante, espancava muito a cabeça, a boca, não dava conta de comer depois. As crises, às vezes, eram muito fortes. E eu comecei, então, a tomar os remédios, os psicotrópicos, Gardenal, com o passar do tempo, mais forte, depois voltava, aumentava a dosagem, mudava de medicação. E assim eu fui durante 17 anos. Um dia, um irmão meu falou, olha, o Lauzinho, que era o cunhado dele, ele estava condenado à cadeira de rodas. Falaram para ele de um centro espírita lá na Ceilândia, ele foi e está curado. Fui, aí a médium que dirigia o centro conversou comigo. A única coisa que ela me disse é o seguinte, colocar a hora que eu fosse deitar, colocar um copo com água na cabeceira da cama e toda noite antes de dormir eu pegar e ler o Evangelho. Fiz o desenvolvimento mediúnico e comecei a trabalhar mediunicamente. E aí eu vim entender, tinha um irmão, né, ou mais de um, que precisava de uma ajuda e que eu tinha que ajudá-lo. E com esse tempo que eu estava fazendo o Evangelho, estudando, ele encontrou o caminho. E realmente nunca mais eu tive crise nenhuma. Você tem dores, você tem problemas físicos, procure um médico, mas procure tratar também o seu corpo espiritual. Porque muitas vezes a dor atinge o físico, mas ela não é física. Ela é uma dor do espírito. Não ter medo. Se você sentir que algo pode te trazer auxílio, melhorias, ou até mesmo a cura de alguma doença, por que não? Como aconteceu comigo. Né? Vá. Não vacile, nem duvide do amor de Deus por nós, não. Ele não nos fez para sofrer, né? Ele nos fez para sermos felizes. Bom, acompanhamos a história da Luziária. E Maria Luísa, você tem uma história parecida com a história dela. Conta pra gente como começou. Eu tinha por volta de 8 anos de idade. Eu já vim como dizer, o lado espiritual um pouco já mais aguçado. Só que eu não tinha noção daquilo, que eu era muito criança. E minha mãe era muito atenta aos meus movimentos, às minhas as dormidas, que eu dormia, eu tinha muito medos noturnos. E a Bíblia era constantemente ao meu lado. Isso com 8 anos de idade? Eu já de 8 anos de idade. Certo. E não conseguia dormir até meia-noite. Até meia-noite eu dormia sozinha. Depois da meia-noite, eu tinha que dormir ao lado de alguém. E antes dos 8 anos você também fazia? Eu não fazia tratamento ainda, não tinha noção. Eu digo essa questão da vontade de estar sempre perto de alguém. Sim, sempre perto de alguém, porque era muito medo que eu tinha, né? Mas até os 7 anos é um pouco natural. Depois meio natural, disso mas aí com os 8 para 9 anos, eu comecei a ter as visões. Então, eu comecei a ter visões, então eu me achava assim, anormal das outras crianças. Mas que tipo de visão que você tinha? Eu tinha uma visão de eu vi umas pessoas como se tivessem uns paredões e elas agarradas e me pedindo socorro. E eu vi aquilo ali, eu tinha muito medo porque eu não podia ajudar. Aí eu acordava gritando, chorando, medos noturnos terríveis. Então era durante o sonho que você tinha essas visões? Era. Ao deitar, todas as vezes que eu ia deitar,
eu via um vulto de uma pessoa, de um homem, deitando comigo. Então aquilo ali para mim era assustador, porque eu era muito nova e ver aquele homem dormindo comigo todos os dias. Então você recorria à sua mãe, seus irmãos ali para Então dormir perto eu deles. recorria a meus irmãos e minha mãe e meu pai principalmente, porque eu era muito criança, eles passaram até meus 17 anos ou mais, 20 e poucos anos, eu passei, eles dormiram as pernas encolhidas para que eu pudesse deitar depois da meia-noite, que é onde que eu começava a ter as visões. Isso perdurou a adolescência também? A adolescência toda. A adolescência toda. Quando minha mãe conheceu um amigo da gente de família, que falou que entre essa idade, era para minha mãe me tirar de Gurupi, Tocantins, que eu ia precisar de ajuda. Já tinha procurado o médico ou não? Não. Não tinha procurado? Não. Aí eu lembro que começou a ter os problemas de desmaio. Com quantos anos, mais ou menos? Com 9 anos. Ah, e já logo nesse começo, 8, 9 anos. E comecei a ter os desmaios. Então eram aqueles medos que eu sentia, eu desmaiava. E eu desmaiava, eu segurava na mão dela, da minha irmã Delvair, segurava na mão do meu pai, da minha mãe, seja quem tivesse. Eu faltava era quebrar a mão de alguém. A força era muito grande. Isso tudo medo? O que você explica Eu como? sentia medo na hora que eu sentia as sensações. Que naquela época eu não ia saber que era nada espiritual. Muita habilidade, muito nova. Não, muito nova. E desmaiava. Então, quando eu voltava ao normal, eu não sabia o que tinha acontecido ao meu redor. Quando eu estava, antes de minha mãe me tirar de Gurupi para Brasília, ela fez os tratamentos, tentou levar em tudo quanto é lugar para saber o que é que eu tinha, porque eu era muito diferente, né? Aí foi quando esse homem apareceu, amigo dela, Gervásio, e falou para ela me tirar de Gurupi. E ela, sabiamente, Dedé já morava aqui, minha irmã e a outra, me trouxe para Brasília. Aí começou a minha vida. Os transtornos, né? Piorou quando você chegou em Brasília? Sim, então? Continuou as mesmas coisas. Aí me levaram para o Instituto de Neurologia de Brasília, na 913 Sul, para fazer eletro da cabeça. E constatou que eu tinha uma mancha aqui. No cérebro? Aham. Aí me deram como epilética. Você desmaiava e tinha os ataques de epilepsia? Tinha uns ataques, não era tão parecido com epilético, mas para eles, na medicina convencional, eu fui considerado epilética. Certo. Eu tinha epilepsia. Fez os exames. Então, eu fiz os exames e constatou que eu era uma epilética. Aí eu passei a tomar Comital L, que é um remédio para convulsão, que é bom para esses tratamentos. Me sentia boba, porque os remédios eram muito fortes e as sensações que eu sentia continuavam. Só que meia lerda. Você não conseguia reagir, não conseguia reagir, lerdona. Você continuava vendo coisas? Continuava, sim. Essas coisas em si eram o quê? Pessoas mesmo? Pessoas mesmo. Eu via as pessoas me pedindo socorro, eu tinha visão de chegar perto das pessoas e ver o que ia acontecer, algumas coisas com a pessoa. E mesmo sem estar dormindo? Ou sem estar dormindo. É mesmo? Sim. Se eu entrasse na minha adolescência, fosse no barzinho, sentar com os amigos, eu via quem estava ao redor de todo mundo e eu tinha muito medo, porque só eu via. Por que meus amigos da minha idade, na adolescência, ninguém via aquilo ali, só eu via. Aí eu saía correndo. Você não chegava a comentar com eles? Não saía. Minhas irmãs, como já me conheciam, já sabia que eu estava com medo. E eu ficava olhando para as pessoas e vendo quem estava perto. Aí dava aquele medo. E ninguém via. E eu achava estranho, porque ninguém via, só eu. E eu saía correndo desesperadamente, correndo. E minhas irmãs, para me pegar, era luta, porque consegui me pegar até me segurar, corria. E me seguravam para me acalmar. Como Dedé já tinha um conhecimento da espiritualidade... Dedé é sua irmã. Dedé é a Delvair. Certo.
Eu já tinha conhecimento da espiritualidade. E eu não aceitava ainda esse lado, porque eu era muito nova. Com quantos anos, mais ou menos? E já estava com uns 10 anos, por aí. Sim. Eu ainda era muito nova. Aí Dedé veio conversando com a família, falando sobre a espiritualidade, foi introduzindo na família para ir aceitando. Viemos de um berço católico, né? E foi indo. E eu, com muito problema, aceitei. Aí, com uns 12 anos, eu acho, de 11 para 12 anos, ela me levou para um psicólogo espírita, mas não me disse que ele era espírita. Só falou para mim que eu ia fazer tratamento, né, com psicólogo. Me achei assim, ao máximo, né? Tá deitada ali, fazer o tratamento no divã, né? Na 900, né? E 710 Edifício Easy na Asa Norte. Aí fui e comecei a fazer o tratamento, tomando o remédio. Continuei tomando os remédios. E continuei tendo as visões e cada dia mais as visões iam aumentando. E tomando a medicação, as crises também vinham? Vinham, só que vinha mais moderada, não vinha tão forte, né? Aí ele começou a fazer o tratamento, batendo papo comigo, conversando, me explicando, até introduzir o Evangelho. Até eu entender, eu falava, não quero não, tenho medo. Tudo meu era medo, muito medo. Aí ele falou assim, Maria Luísa, a partir de hoje, eu vou começar a aproximar as pessoas do teu passado e você vai começar a sentir as mesmas visões, vai ter as mesmas visões e os mesmos medos. Falei, tudo bem, doutor, acredito no senhor. Aí ele já foi se explicando, que ele era da comunhão espírita e tal, se explicou e eu aceitei. Até então, ele começou a fazer a aproximação para mim poder acreditar que era tudo espiritual. Maria Luísa, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre a sua história. É muito longa, né? Não, é ótimo. Bom, a gente vai conversando aqui, vai entendendo, né, o que se passa na vida das pessoas e poder ajudar outras pessoas também. Tá certo. Lembrando que o nosso tema hoje é obsessão espiritual e doenças do corpo físico. Voltamos daqui a pouco com Vida e Doutrina. Voltamos, você está no Vida e Doutrina, hoje conversando sobre obsessão espiritual e as doenças do corpo. Aqui contando a sua história, Maria Luísa, e também agora contamos com a colaboração, né, a partir desse momento, da doutora Antônia Marilene, que é coordenadora do Instituto de Saúde da Associação Médico Espírita do Distrito Federal. Maria Luísa, retomando aquele assunto, você falou que naquele momento que o psicólogo espírita comentou com você que você iria continuar tendo os mesmos medos, vendo as mesmas coisas, mas a partir daí as coisas mudaram? Mudaram. E aí foi quando ele fez com que se aproximasse de mim e eu ter as mesmas sensações, foi quando eu comecei a entender. E ele falou assim, Maria Luísa, eu tinha já por volta de 16 anos quase, ele falou assim, a partir de hoje você não vai mais usar a Comital L. Que era um medicamento. Era a medicamento que eu usava. A partir de agora você não vai mais precisar, porque vamos começar a fazer o trabalho de doutrinação. Tanto para você como para ele. Que até hoje ele não entendeu que você está num plano e ele está em outro. Vou te interromper rapidamente para a gente ver um depoimento, um relato da sua irmã. Certo. E passou um bom tempo fazendo tratamento com ela, tomando um remédio controlado. De repente eu descobri um médico, que é psicólogo, e que tratava de pessoas epiléticas, vinculada ao trabalho espiritual. E eu busquei essa alternativa, né, para que ela ajudasse ela a melhorar e de repente até se curar da situação que ela estava passando. Foi daí que nós conhecemos o Oliveira, um psicólogo que já estava há 25 anos na doutrina espírita e que ele trabalhava com essa parte de epilepsia porque o pai dele também era epilético. E ele descobriu que dentro da doutrina espírita havia um processo obsessivo que transformava as pessoas, desmaiava exatamente como um epilético.
tinha convulsão, babava, do mesmo jeito. E eu me interagia com ele e observei que o trabalho dele era um trabalho realmente muito bom e resolvi investir no tratamento da minha irmã. Com o passar do tempo, ela passou a perceber o espírito, a ver, que aí abriu a clarividência dela, ela passou a ver o espírito e passou a controlar um pouco mais a situação. E ela começou a perceber que o espírito, quando aproximava dela, ela sentia a presença dele. Então, quando ela sentia a presença dela, ela corria para perto de mim e a gente começava a abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, lia em voz alta e fazia a doutrinação do Espírito. Continuamos por alguns anos esse tratamento e aí, consequentemente, ela parou de desmaio e passou a perceber que realmente o Espírito era que fazia um grande mal para elas. Ou seja, havia uma briga, segundo Oliveira, havia uma briga entre ele e ela no campo extrafísico, e aí ela desmaiava. Então era esse tratamento foi baseado uns 3 anos, mais ou menos, e a gente conseguiu contornar toda a situação. Hoje ela é uma pessoa completamente curada, não tem nenhum resquício, sabe e é médium. Hoje ela é uma grande médium. Tem clarividência, tem audiência e tem a incorporação também. Bom, Antônia, pelo relato da irmã e da própria Maria Luísa, o que conseguiu melhorar essa situação dela? Ela conseguiu ter esclarecimento, foi o estudo, né? E se aproximar de pessoas que poderiam levar ela a isso. E para esclarecer as pessoas, né, sobre essa questão, o que é a obsessão espiritual? Bem, a obsessão espiritual, conforme traz Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, existem os tipos. A obsessão simples, a chamada fascinação e a chamada subjugação. Então, o que seria a obsessão simples? É quando nós temos as nossas sugestões no dia a dia, porque estamos todos envoltos, vamos dizer assim, no mar de testemunhas, como diz o apóstolo Paulo, e nós temos sempre a influência das pessoas, tanto encarnadas como desencarnadas. Então, quando nós temos alguma sugestão, e nós escolhemos aquela sugestão. Se essa sugestão é repetitiva, ela acaba por se transformar numa obsessão simples. E isso acontece com qualquer pessoa, com qualquer um de nós estamos susceptíveis para que isso aconteça. A partir do momento em que nós temos algum tipo de necessidade, de acordo com as nossas vidas passadas, de acordo com os nossos erros de passado, nós nos encontramos com aqueles a quem nós ferimos, ofendemos no passado, de delitos. Isto não é nenhum demérito, vamos colocar aqui. Aquela pessoa que está sob influência de obsessão é um ser imortal em evolução. Porque no próprio livro dos Espíritos está lá que nós recebemos influência constante dos Espíritos e de ordinário são eles que nos dirigem. Então todos estamos susceptíveis. E nessa susceptibilidade, aqueles que têm as faltas a serem corrigidas encontram na obsessão o momento de se reafirmar diante da lei de Deus. Este momento vai depender de como a pessoa se encontra no momento que ela se depara com esse seu inimigo espiritual. No caso da nossa amiga, foi desde a infância. Essa é a dúvida. Era o mesmo obsessor que você via quando você tinha 8, 9 anos, para depois, próximo da fase adulta? É a mesma pessoa? Era o mesmo espírito e depois de todos os tratamentos, ele apareceu com semblante bonito, já sem aquela coisa de... Pesada, né? Pesada que ele tinha. Deu um sorriso para mim e eu chamei meu pai, minha mãe e falei, ele está ali. Ele está, tipo, me dando um adeus. E deu um sorriso muito bonito. Até hoje eu tenho na lembrança ele, o rosto, com meus 49 anos. Até hoje eu tenho ele na minha mente. E ver aquele sorriso, a coisa mais bonita do mundo. E eu falei, pai, ele foi embora. Nunca mais. A despedida foi por volta de quantos anos? Eu deveria ter uns 30... e pouquinho. Foi uma companhia, né, longa, né? Companhia longa. Bastante, né? Então, mas foi muito bonito. Então, Antônia, é exatamente isso, né, que você explicou. Ele já traz uma carga passada, uma pendência, e essa pessoa
fica ali, né? Exatamente. Isso é muito bem, é importante que nós esclareçamos o seguinte. Quando nós temos uma vida passada, então tem a vida dela anterior a esta, na qual ela teve a sintonização com este espírito que foi uma pessoa muito próxima a ela. Não sabemos aqui agora o que aconteceu, mas algo ocorreu. E neste momento em que ela teve esta vida, que aconteceu essa desavença entre esses dois espíritos, ela desencarnou. E ao desencarnar, provavelmente ela pode ter sofrido o assédio em fase desencarnada daqueles espíritos aos quais estaria ligada e que teria, vamos dizer assim, um débito. Este assédio provoca lesões no corpo perispiritual. E são justamente essas lesões que, ao reencarnar, o espírito traz como necessidades de reabilitação. Aí nós entramos no quesito epilepsia, que é um ponto muito delicado, e volto a reiterar novamente que epilepsia existem tipos. E jamais epilepsia deve ser abandonado o tratamento sem a avaliação do neurologista. Visto que existem lesões orgânicas detectadas por instrumentos, por exames, tais como o eletroencefalograma, temos aí a tomografia, temos aí a ressonância magnética. Essas lesões estão no físico. Precisam de ser reparadas. Ela comentou da mancha no cérebro, né? Da mancha. Essa mancha pode ser um reflexo no corpo físico da lesão perispiritual. Lembrando que o perispírito é o que liga o corpo físico. É o que liga o corpo físico ao espírito. E é o perispírito, vamos assim dizer, que vai levar à formatação da nossa estrutura orgânica. Certo. E nessa formatação e nessa formação de doenças, quando nós temos a obsessão, o que ocorre? A obsessão, ela vai acentuar aquela lesão, ela vai necessitar de ter o acompanhamento que ela fez espiritual, mas o tratamento orgânico concomitante para que as duas coisas ocorram ao mesmo tempo. A obsessão prolongada, ela leva à piora do funcionamento cerebral. E esses equipamentos cerebrais, eles precisam de ser reajustados através da medicação. E só o profissional da área neurológica vai saber qual que é a melhor medicação para que ela, concomitante ao tratamento espiritual, se encontre em melhor harmonia para seguir a sua vida isenta, vamos assim dizer, da obsessão e desenvolvendo o trabalho a qual, no momento, ela se afiniza dentro do campo da doutrina espírita. Então, da obsessão... E eu continuei fazendo o tratamento. Isso, o tratamento médico e o tratamento espiritual. Fazendo o tratamento espiritual agora a vida toda, né? Sim. Não nesse termo de tratamento para cura que eu já obtive. Mas, sim, eu continuei fazendo igual a doutora aqui falou. Eu fiz outros exames, continuei fazendo os exames, não deu mais nada. Você não precisou mais utilizar medicamento? Não precisei mais utilizar. Não teve mais nenhuma crise? Não teve mais nenhuma crise, não precisei utilizar mais de medicação nenhuma e nenhuma lesão de mancha nenhuma. Tá, vou pedir licença para vocês, para a gente fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar o debate. Daqui a pouco estaremos de volta com Vida e Doutrina. Voltamos, você está no Vida e Doutrina, hoje conversando sobre obsessão espiritual e doenças do corpo físico, aqui contando a sua história a Maria Luísa e também a nossa colaboradora, doutora Antônia Marilene, da Associação Médico Espírita do Distrito Federal. Doutora Antônia, essa questão da doença que ela comentou, que existia um exame que mostrava aquela mancha, depois ela fez o tratamento espiritual, hoje ela faz os exames e não aparece mais. Qual é essa relação da obsessão espiritual, nesse momento, ter causado isso ou não ter causado, e ter agora regredido? Como acontece, a obsessão, Allan Kardec explica que há uma interposição fluídica. Então, o obsessor, ele envolve fluidicamente o obsediado. Esse envolvimento fluídico, ele tem as suas gradações, da obsessão mais simples até aquela mais pesada, vamos assim dizer. Provavelmente, o que aconteceu com a nossa irmã foi um débito
em que foi possível a reconciliação. O irmão estava com o coração preparado a tal, e ela se modificou de tal maneira do ponto de vista espiritual que levou a ele o amor. Isto favoreceu com que aquela imantação fluídica se diluísse, porque não era muito pesada. Mas temos casos que não são tão felizes assim. Temos André Luiz descrito no livro Nos Domínios da Mediunidade, o capítulo Possessão. E aí nós temos aqui o nosso agradecimento a Chico Xavier, que trouxe para nós, principalmente médicos espíritas, a possibilidade, através da obra de André Luiz, de descrição de casos tais quais os nós encontramos na nossa prática clínica diária. E ali tem um rapaz, Pedro, que chega na casa espírita e repete um episódio epilético. E nesse episódio estava ali aquele que era o seu algoz, imantados, quase que convivendo simbioticamente. E ali aquela pessoa, o Pedro, apresentava sinais de alteração do seu equipamento nervoso. Parecia um hebetado mental. Então o caso dele era mais difícil. Ele necessitaria do auxílio da terapêutica complementar espírita, que se diz palestra pública, passe, água fluidificada e a reforma íntima daquele que está procurando auxílio. Mas não somente isto, ele necessitaria de tempo, porque aquele equipamento nervoso precisaria de ser, vamos dizer assim, reequilibrado. E a discussão do mentor naquele momento é que ele é médium, porque ele está representando um fenômeno mediúnico. A epilepsia para ele ali é um fenômeno mediúnico, mas também ele apresenta a doença orgânica, porque o físico está alterado. Naquele caso, ele vai precisar de um longo tempo, talvez toda uma reencarnação, para ter a sua reestruturação física, porque ali o envolvimento, o delito, o ódio que envolve o obsessor a ele, vai precisar de mais tempo para que aquilo seja, vamos dizer assim, diluído pela linha do amor e da compreensão. Com relação ao tempo, a Maria Luísa comentou isso, né? Começou com 8 ou 9 anos, ter essa... Estou vendo, estou vivendo, estou sentindo. Depois chegou na vida adulta, foi quando você fez a sua despedida, né, desse obsessor. Você sentiu amor? Senti amor. Eu senti que ele já estava com um semblante de paz, de amor. Foi quando eu realmente vi nitidamente o rosto dele, que eu sempre via, mas não tão bem. E vi o rosto dele dando um bom sorriso para mim, um sorriso de felicidade, de paz. E eu, na mesma hora, senti que era a despedida, e na mesma hora eu senti paz, tranquilidade e amor. E levou tempo, né? A doutora deu o exemplo de um tempo. E durante esse tempo, qual foi o tratamento? Passe, palestra? Eu fui para a comunhão espírita com minha irmã, que me levou para me dar continuidade nos estudos. Fui para o centro no Cruzeiro, porque eu morava no Guará. E dei continuidade nos meus trabalhos mediúnicos. Hoje eu trabalho com a cura. Continuo com a cura, né? Trabalhando com a cura. Uma médium ativa. A médium ativa. E não posso parar. E esclarecida, né? Esclarecida, um bom tempo. Ainda tem muito o que aprender. Porque eu costumo dizer que a gente não sabe nada. Entre aspas, a gente acha que sabe. Entre o céu e a terra, há muito mistério. A gente sempre pode aprender mais. Então a gente tem que tentar aprendendo. Nós nunca sabemos nada. Lemos, vemos depoimentos, vivenciamos muitas coisas. Eu já vivenciei comigo mesmo, mas nós não sabemos nada. Ainda tem muita coisa para me aprender. Ainda estou, como diz, tateando. Muito para aprender. E falando da doença em si, Antônia, a epilepsia, toda epilepsia é um caso de obsessão espiritual? Não. Isso tem que ser muito bem colocado. Existem epilepsias como doenças orgânicas
sem obsessão e existe a obsessão que leva à epilepsia. Vai chegar um ponto em que nós não vamos conseguir diferenciá-las. Por quê? A epilepsia vamos falar assim, é uma doença que acomete o sistema nervoso. Aquele sistema nervoso acometido, se a pessoa não tem noções de espiritualidade, se ela não é induzida ao trabalho da caridade, do amor, de desenvolvimento de sentimentos nobres, ela vai favorecer com aquela antena desinformada, que todos nós somos antenas, a aparecimento de irmãozinhos que sintonizam com aquela situação, inimigos ou não, outros espíritos também doentes, porque as pessoas desencarnam e continuam vivendo como elas eram. Então, aquelas pessoas que têm uma vida desregrada, que são doentes da alma, no sentido estrito da palavra, elas vão continuar assim e podem se associar formando um condomínio com este doente. Então, este seria um caso. Então, na maioria das vezes, o que se recomenda? Esses pacientes, qualquer doença, principalmente essas do sistema mental, é importantíssimo a convivência com um tratamento espiritual. Se a pessoa é espírita, ótimo, vá à casa espírita e faça um tratamento espiritual, mas Deus, ele não escolhe uma religião. Se você é evangélico, frequente a sua igreja e veja a palavra de Deus e procure praticar. Se é católico, da mesma maneira. Deus está presente com seus missionários em qualquer segmento religioso. Perfeito. Maria Luísa, a gente tem um recado para você, da sua irmã. Vamos ver? Vamos sim. Com o passar do tempo, a Luísa passou a frequentar alguma casa espírita, começou a trabalhar, começou a ver que realmente o trabalho de atendimento, de caridade às pessoas era necessário para que ela realmente equilibrasse um pouco mais a parte dela, educar a parte mediúnica dela. E hoje eu vejo a Luísa como uma pessoa realmente já dominadora da sua mediunidade. Ela já percebe a espiritualidade quando chega, ela tem domínio e ela atende as pessoas, hoje incorpora, faz um trabalho realmente voltado para a doutrina e voltado para a caridade, e eu acho que está no caminho que ela realmente foi comprometida, digamos, antes de chegar aqui no plano físico. Porque todos nós sabemos que tem um comprometimento, a mediunidade é um comprometimento, é uma responsabilidade que nós temos diante da divindade, né, dos grandes espíritos, do comando de luz, digamos assim. Ela tem realmente uma responsabilidade e ela é consciente dessa responsabilidade hoje. Lu, eu te amo muito. Você sabe que estou aqui para dar um depoimento sobre a tua vida e sei que estou muito feliz de ter participado dessa trajetória sua. Acredito em você e sei que você vai fazer a grande diferença nesse planeta. Um beijo, querida. Te amo. A maninha, né? Muito amor, né? Acho que o amor também cura, né? Não é só a questão do esclarecimento, mas o amor principalmente. Cura. Das pessoas que vêm para a nossa vida para isso, né? E a minha família é uma família abençoada. Se eu tivesse hoje de escolher para vir em outra vida, reencarnar, gostaria de reencarnar na mesma. Muito bom. Porque é de muito amor, um amor universal, que muitos desconhecem. E gostaria de estar finalizando, mesmo emocionada. Mas ainda tem um pedacinho, hein? Mesmo emocionada, que muitos pudessem assistir. Sim. Porque eu tenho certeza que a minha história, um pouquinho do que eu contei, vai ajudar milhões de pessoas a procurar, a reajustar o seu lado espiritual, o seu lado material, com a sua vida que Deus te deu. Eu sofri muito mesmo. Eu sofri demais. Problemas muito, né, doutora, de nervosismo, que todo mundo que leva essa carga epilética tem, né? Mas a minha família, elas me abraçavam
com a palavra de Deus. Minha irmã Delvair, eu me sinto uma filha dela. Eu costumo dizer que ela é meu guru. Ela que me ensinou e me introduziu e me ensinou a entender, a me entender, principalmente, né? A partir do momento que eu me entendo, eu posso um pouquinho entender quem está do meu lado. E hoje eu vivo nesse trabalho de ajudar, como a doutora acabou de falar, na caridade, tentar, pelo menos um pouquinho, ser mais humilde, que é uma constância. Porque a gente fala, eu sou humilde, mas nós não somos. Sempre podemos aprender mais. Mas né? sempre podemos aprender mais. Maria Luísa, muito obrigado por ter vindo aqui, nada. Contado a sua história para a gente, ajudado as pessoas que estão nos vendo, ajudado a gente, né, as pessoas que estão aqui acompanhando o programa. Obrigada. Antônia, muito obrigado novamente pela sua colaboração. Eu agradeço. Né, e até o próximo programa com a gente, viu? Obrigada. Agradecemos a vocês. Espero todos aqui no Vida e Doutrina, na FEB TV.